Em alguma ocasião te has quedado desanimada ou desanimado porque te has equivocado? Em alguma ocasião te has quedado juzgando-te, maldiciendo porque algo te ha salido mal? Pues se isso te ha passado alguma vez, quédate aqui, porque é justamente do que vamos falar. O que é o apego e o que é realmente o amor? O que é o desejo? E o que tem que ver isso com as imperfeições? Antes de começar a falar sobre o que quer dizer a imperfeição, o que quer dizer realmente o desejo e o apego, quisiera começar falando primeiro sobre o que é o infinito, ¿vale? Já que, indiferente de se nós tengamos religião ou não, é importante que tenhamos em conta que nós temos uma relação com algo que é infinito. E isso que quer dizer? Supostamente algumas pessoas lo chamam Deus, outras pessoas podem utilizar nomes distintos para supostamente dirigir-se a uma energia que nos influencia a todos nós. De hecho, a própria vida em si é uma influência constante, um movimento constante. Então, quisiera referir-me a essa energia, ¿vale? Como infinito. ¿Vale? Já que a energia ela tem essa consistência infinita. De hecho, a própria ciência diz que a energia não se acaba, ela se transforma. Por esse motivo, quisiera fazer referência a ele infinito. Bueno, temos sonidos do infinito. Nada. Então, supostamente, nós como seres humanos temos uma relação doble entre o finito e o infinito, ¿vale? E supostamente o infinito é essa parte mais profunda, mais subjetiva que nós temos, que muitas vezes está associada com a própria imaginação, não? Pero a la vez também está associada a lo que nós chamamos de espiritualidade, não? Algumas pessoas conhecem a partir da religião. Não quero entrar em essa zona, mas sim quero falar do que é o infinito. Nós todos temos uma relação com o infinito. A própria imaginação, por exemplo, ela é uma parte infinita de nós. De hecho, te pones a imaginar uma coisa e pode ser infinita a tua imaginação. Podes associar uma coisa com a outra e de aí entrar no infinito. Então, o que passa? Quando falamos de desejo, é uma parte subjetiva de nós que hace uma conexão, supostamente, é uma conexão com essa parte mais infinita. De hecho, ¿por que o desejo é uma conexão com o infinito? Supostamente, o desejo é algo que move o mais profundo de nós, que de uma maneira consciente ou inconsciente, nós sabemos que há uma parte de nós que, por mais lógica fragmentada que queramos ter, é difícil de chegar à conclusão de onde provenimos. De hecho, a típica pergunta, quem vino primeiro, o huevo ou a gallina, não? Então, há uma parte que a lógica não consegue processar. Então, de forma geral, me gusta chamar transcendência. De hecho, por quê? Porque a transcendência é entender um pouco que existe um processo de formulação da própria natureza que leva a que nós podamos avançar. E a transcendência é conectar um pouco com essa lógica, ¿vale? de movimento da natureza. Vale, eu não quero, digamos, evadir-me demasiado no tema, porque é um tema que para mim é apaixonante e que posso relacionar uma coisa com a outra. Então, vamos quedar aqui sobre o desejo. O desejo em si é uma conexão personal de tu própria subjetividade, ¿vale? Que desde um ponto finito, quer dizer, desde aqui, onde estamos no corpo, que sentimos sensações, de las quais elas são limitadas, porque tu podes sentir uma sensação agora e depois já se vai, então é finita, ¿vale? Nós podemos ter uma conexão com um infinito. Pero o que quer dizer isso? Que relação tem isso com a imperfeição? O que nos hace infinito realmente são nossas próprias imperfeições. ¿Por quê? Porque quando nós temos uma imperfeição, ¿vale? Que é supostamente uma parte limitada, o desejar querer superar nossas limitações nos conecta com o infinito, porque o infinito realmente
é um processo de movimento, de evolução, de transcender nossas limitações. De hecho, nós nos hacemos finito quando chegamos à conclusão que já sabemos todo. Nos hacemos finito quando chegamos à conclusão que não estamos a entender nada mais. E por que hablo justamente da imperfeição? Hablo da imperfeição porque em las relações humanas existe o apego. E o que é o apego? O apego supostamente é quando nós fragmentamos essa realidade finita e limitada e queremos manter algo que ou já hemos logrado e conquistado, pero la queremos manter, la queremos volver estática. E a realidade, ela é dinâmica, ela está em movimento, que seria o mesmo que dizer-te que de repente, agora, ¿vale? Vamos ser conscientes que respiramos. Então, a respiração que é? É um movimento de inspirar, que seria expandir, e expirar, que é contrair. Então, o apego seria o mesmo que de repente eu tive uma experiência com inspirar e agora não quero mais expirar, porque inspirar ha sido muito bueno. E como eu he provado uma sensação boa, vou quedar solo do que he inspirado e não logro fazer. Então, supostamente, o desejo é um movimento constante. De hecho, quando tu logras uma coisa, ¿vale? Depois que lo disfrutas, se volve finito. Finito por quê? Porque aquela sensação que é como senti, agora já soltei. E esse movimento oscilante é constante, já que o desejo é uma constante transcendência. Se eu logrei algo, agora quero lograr outro algo, conectando sempre com essa subjetividade individual. Porque de hecho, muitas vezes, uno pode perder-se porque uno busca o que os demás querem para hacerse com isso. E isso quita de tu própria subjetividade. De hecho, o desejo como conexão é conectar com tu subjetividade individual, e é dizer, o que tu quieras, o que para ti significa, o que tu sientas é único, ¿sí? E de hecho, quando tu sientas, ¿vale? Dentro de uma imperfeição, é dizer, um fracasso, ¿vale? Tuviste um fracasso na relação, ¿vale? Então, esse fracasso é o que te vai conectar com o infinito, e o infinito que é essa parte que vai ajudar a que transcendas, pero para que te conectes com essa parte infinita, tienes que querer compreender, e não compreendes solo com a perfeição, se compreende com a imperfeição. Eu tenho o hábito de dizer que a base da inteligência, ¿vale? Não é saber. A base da inteligência é reconhecer que não se sabe. De hecho, a própria ciência, ela cresce não por lo que sabe, ela cresce por lo que não sabe. Ela utiliza o que sabe para buscar mais sobre o que não sabe. Da mesma forma, em nossa realidade, seja em la relação, em uma condição laboral, familiar, ¿vale? Amistades. Se uno tuvo um fracasso, se uno tuvo um erro, é uma grande oportunidade de utilizar o que tu já tienes, ¿vale? Que han sido tus experiências, tus ideias, tus desejos, para que entenda essa situação de fracasso, porque é de aí que tu vas transcender e conectar-se com uma parte mais infinita, e infinito quer dizer expandir, poder expandir. Então seria o mesmo que dizer, eu tenho uma experiência de respirar, pero como me saliu mal, então agora mesmo só quero soltar o aire. Não podemos. Então temos que estar entre o que é tener la imperfección, las equivocaciones, ¿vale? Y tener el aprendizaje, ¿vale? Que entonces sería expandir y contrair, expandir y contrair. Ese movimiento no lo podemos evitar, ¿sí? Entonces, dentro de lo que llamamos inteligência espiritual, a inteligência espiritual é conectada com a transcendência. Pero quero que tenhais em conta que a transcendência não é só crer em uma religião, não é só crer que existe algo mais. A transcendência também passa por entendimento de reconhecer que não devemos só aprender, ¿vale? De las equivocações. Isso que quer dizer? Claro, as equivocações se tem que aprender.
Pero hay un factor que es un factor muy marcado, que es que también tenemos que aprender de nuestros logros. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona puede estar más bloqueada porque ha logrado, ¿vale? do que la ha fallado, ¿vale? Porque el fallar, la frustración, la sensación de impotencia lleva inevitavelmente una persona a reflexionar sobre lo que quiero, lo por qué quiero, ¿no? Lo que me ha llevado a querer. Inevitavelmente nosotros cuando tenemos una frustración, por ejemplo en una situación de relación, ¿vale? Una persona tuvo un deseo e ha sido sincero nesse desejo, ¿vale? Por más que una situación de relación, por ejemplo de pareja, ha salido mal, a un inicio, ¿vale? Las dos personas, un hombre y una mujer, o indiferente si es una relación homosexual, los dos han tenido, ¿vale? Un deseo sincero y se han unido. Pero lo que ocurre, ao não ter consciência, ¿vale? Del aprendizaje, porque, vuelvo a decir, nosotros solemos aprender mucho de nuestras equivocaciones y de hecho del sufrimiento, ¿vale? Más que de la equivocación, de las limitaciones. Aunque, de hecho, como he dicho, las limitaciones es lo que nos hace infinito, porque cuando nosotros superamos la limitación es cuando nos conectamos más con las posibilidades infinitas que existe de ser una versión mayor de uno mismo, trascender de lo que uno es. Pero lo que ocurre es que en muchas ocasiones, en casos de una relación, uno se queda con el deseo que es una subjetividad personal e individual, ¿vale? Pero después quiere transformar en eso en un fragmento para mantener una zona de seguridad. Y es decir, hay una frase que me gusta mucho, que se dice que uno de los mayores problemas entre las relaciones de pareja es que la mujer, ¿vale? Quiere que el hombre cambie y el hombre quiere que la mujer nunca cambie. Y lo que ocurre es justo lo revés. La mujer, ¿vale? Siempre está cambiando, por lo tanto el hombre siempre va a estar incómodo por eso, y el hombre nunca va a cambiar, y por eso la mujer siempre va a estar insatisfecha. Pero la cosa está, ¿no? Bromas aparte, la cosa está en que de forma general nosotros tenemos una parte mental, ¿no? Que dentro de la Kabbalah se llama la Binah, que es esa parte de querer entender la realidad. E essa parte da mente, ela sempre busca uma zona de segurança. Se é algo que já conheceu, já sabe como funciona, vai querer fragmentar, ou seja, limitar, ¿vale? Limitar conlleva aquela parte que me gostava e agora eu não posso controlá-la, então agora me empieza a incomodar, ¿vale? Porque quero que seja como eu considero que é seguro para mim, ¿sí? Como por ejemplo, a mujer es muy comunicativa, me encantó no principio cuando la conocí, pero ahora que somos pareja, entonces yo no quiero que se comunique porque eso está fuera de la zona de seguridad. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una inseguridad, ¿no? Entonces en ese punto se va a fragmentar. ¿Por qué? Porque a un principio el deseo subjetivo y personal se combina con un deseo conjunto, pero una vez que se tiene ese deseo, se va a poder... que não quer dizer que isso ocorra sempre, pero sim, estou falando aqui para justamente os homens que sofrem essa situação de apego, não? O apego é fragmentar, é romper um conjunto que seria o mesmo que he explicado antes, de que inspirar e expirar, de repente, como eu tive uma experiência melhor com inspirar, então eu me quedo solo com inspirar, pero isso não se pode. Então vamos contra um movimento na natureza. Então, em uma relação de pareja, de amistad, ¿no? En cualquier tipo de relación, el tener la parte del deseo personal, y el deseo personal tiene que estar conectado con esa parte más infinita. La infinita, ¿o qué es? La trascendencia. La trascendencia, ¿qué es? Es esa lógica supuestamente de la propia naturaleza, esa parte natural. Es como decir, una planta, la naturaleza de la planta es crecer para florecer. Entonces la trascendencia de la planta es salir de una semilla, crecer, florecer, ¿no? Entonces es una trascendencia, ela foi trascendendo dentro de su proceso. Entonces la trascendencia personal es cuando nosotros nos centramos en realmente un deseo personal que es subjetivo, pero sin dañar un proceso conjunto, ¿sí? Respetando las limitaciones de los demás
e também aprendendo de nossos logros. Seria o mesmo que dizer que se eu tenho uma relação muito boa, uma relação de pareja, e se eu não estou aprendendo nada nessa relação boa, se não sigo um processo de aprendizagem, essa relação cai no que nós chamamos rotina. E a rotina é um sofrimento tão grande porque não há nenhum tipo de sofrimento, supostamente está tudo bem, pero não seguir aprendendo conlleva que essa pessoa empiece a sofrer. Então, se a coisa está, como é que eu posso sair da rotina? E a única forma de sair da rotina é uno poner sobre si mesmo, ¿vale? Esse desejo subjetivo de querer seguir aprendendo. E de hecho é muito interessante porque a melhor forma de aprender também é ensinar. Então, para que se rompa a rotina, tem que haver um acordo em desejos, mais do que romper os apegos, há que romper os apegos não há que pará-lo, porque o mundo é dinâmico, ele é oscilatório, sempre está em movimento, então não podemos parar uma relação e mantê-la aí, porque assim eu me sinto seguro, essa parte mental sempre vai querer fazer isso, pero la verdade, para que uma relação dentro de um contexto realmente de movimento positivo e de crescimento e de transcendência, é um aprendizagem constante. De hecho, uma relação quando tem conflitos, há grandes oportunidades de crescimento e de transcendência, ¿sí? Pero quando uma relação todo vai bem, é um grande perigo, porque uno já não sabe o que aprender. ¿No? Y de hecho ahí es donde se cae en la rutina. La rutina es un mesmismo constante donde uno ya no ve importancia en las cosas ya que todo se repite. Y ahí está el gran peligro. Por lo tanto, simplificando sería lo mismo que decir que aprender cuando hay un conflicto o un problema es mucho más fácil de que aprender cuando no hay ningún conflicto y ningún problema. ¿Sí? Pero sim, de forma general, quando não há conflito ou problema, podemos cair em um sofrimento maior, que é o que chamamos rotina sem significado. Por quê? Porque nossa vida necessita constantemente ter um projeto de vida. E um projeto de vida é conectar com um significado. O que significa para mim uma relação de pareja, o que significa para mim uma amistade, o que significa para mim meu trabalho, o que significa para mim ensinar, o que significa para mim aprender. Então, ter esses significados e conectar isso todo com um projeto de vida é um fator interessante. Eu não quero passar muito do tema, já que, como eu disse antes, para mim é muito apaixonante e tudo isso. É falar, por exemplo, sobre o esforço, não? O esforço é algo necessário, porque muitas vezes solemos ter uma equivocação de associar o esforço a lograr as coisas são importantes. E as coisas são importantes, não temos que só poner o esforço. Aí um professor que me deu um exemplo outro dia muito interessante, que ele dizia, bueno, se tu vas a um ginásio, não? E haces movimentos físicos, não? E esses movimentos físicos para fortalecer o corpo, e sais de aí e diz que existe muito esforço e foi um sofrimento, se tu utilizas esses mesmos movimentos para ter uma relação sexual, tu vas dizer que tu viste prazer. Então, qual é a diferença? Porque em um tu disse que é prazer e em outro é o esforço? Porque a consciência do esforço está em sacrifício, em lograr algo que nós outros quizá valoramos, mas não damos uma importância muito grande. Em cambio, aquela valoramos muito e damos muita importância. Pero poner el placer en las cosas que nosotros llamamos difíciles nos facilita muchísimo para quitar de encima muchas veces lo que es el sufrimiento conocido, la angustia, porque en gran parte de las veces esa angustia, ese sufrimiento viene porque no estamos realmente poniendo un placer en un significado personal que se llama conexión personal. La conexión personal es deseo y el deseo es el proyecto de vida, lo que estoy haciendo aquí, para qué estoy aquí y o que significa para mí lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el fracaso, hay una gran oportunidad de que nós podamos aprender, e quando aprendemos expandimos, e quando expandimos estamos conectando com uma parte mais infinita. Quando nós não queremos reconhecer nossas equivocações, nos estamos limitando, e se nos limitamos quer dizer que não estamos aprendendo, e se não estamos aprendendo não estamos expandindo, e se não estamos expandindo estamos presos, vale? E estar preso é estar limitado. De hecho, se for a falar sobre o que é o bem e o mal es limitarse y el bien es expandirse. Aunque el movimiento de bien y el mal existe en la vida constantemente, muchas veces las personas dicen, ay, ¿por qué existe el mal? El mal también él cumple una función para que podamos expandir. Igual que el bien también cumple una función para que nosotros quedamos en la inactividad, como muertos, ¿no? Entonces la cosa no es bien o mal, la cosa es
qué conciencia de trascendencia yo estoy teniendo, porque si yo estoy en una situación que es buenísima, muy buena, pero yo no estoy aprendiendo nada, yo estoy limitado, ¿vale? Si yo estoy en una situación que por forma general uno puede decir que es horrible, pero yo estoy aprendiendo, estoy transformándome, es una buena situación. Entonces, dentro de una relación, ¿vale? Una relación de pareja, una relación de amistad, una relación de laboral, cualquier tipo de relación, ¿vale? Que hablamos, muchas veces nos podemos quedar demasiado limitados dentro de nuestras opiniones de que esa persona es buena, esa persona es mala, aquella situación es buena, aquella situación es mala, já que não se trata de se é boa ou mala, se trata do que estou aprendendo, em que me estou transformando e o que significa para mim, minha vida, e o que significa para mim, meus desejos. Porque muitas vezes podemos ver que há pessoas que estão sofrendo em relações e quando perguntas para elas o que elas querem, a primeira resposta que têm é não sei. E está muito bem, de hecho, a mim me gusta muito escutar essa palavra, não sei. A pergunta é, tu não sabes, pero quieres saber? Ou tu não sabes e não quieres saber? Porque se tu não sabes e não queres saber, então sim, estás hiperlimitado. E se estás limitando, porque não saber não é um problema, pero não querer saber sim é um grave problema. Agora, se tu não sabes e queres saber, então bem-vindo, porque isso se chama processo de evolução. Estás em um lugar onde justamente tem um terreno fantástico para tu própria evolução. ¿Vale? Por lo tanto, si quieres saber un poco más, si te ha gustado ese vídeo, si te ha parecido bien ese tema, pues puedes poner aquí abajo tus comentarios. Estoy esperando siempre los comentarios porque la verdad es muy bueno poder hacer ese tipo de material y tener el feedback de las personas y saber realmente en qué tipo de tema que quieres que traten, qué tipo de temas son los que realmente tienes necesidad o hasta mismo que sepas para compartir tu conocimiento o que no sepas y que quieras tener el conocimiento y que nosotros estamos aquí también para poder crecer y expandir, ¿ok? Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.